Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, se você está assistindo o jornal Mr. M News, continue assistindo sobre os Correios. Se você não está assistindo um corte. Eu quero falar para você, o que eu estudo, o que eu foco. Não adianta, tem muita gente que pega, começa a fazer o concurso dos Correios, né? Pega, vai fazer os concursos e nem olha o edital direito para saber o que estuda. Estuda tudo, mas você estuda tudo errado, porque você pode estudar tudo, toda a matéria e mesmo assim você não conseguir uma boa colocação porque você não entendeu as regras do concurso. Você tem que estudar de acordo com as regras. Lembrando, gente, que a gente tem aqui o link, tá? Para você que quer ter um custo-benefício barato aqui nos Correios aqui, você tem o link das apostilas da solução, que tem apostila digital, apostila impressa, tudo você pode pedir aqui e ainda está ajudando o canal. É um dos poucos links que eu divulgo aqui no meu canal, né, de concurso, é do Estratégia Concursos, né, que é um curso muito bom online, e da apostila Solução, que eu acho que é a solução para quem não tem muito dinheiro para investir e que é um material de qualidade. Então eu indico aqui, eu estudei inclusive para o primeiro concurso dos Correios em 2000 que eu passei, foi com a apostila Solução aqui estudando, né? Na época só caía português e matemática. E aqui eu mostro para vocês que apesar de cair outras matérias, né, nós continuamos refém de um peso muito grande para português e matemática. E eu digo, então, essa é a grande questão que a gente traz. Dá para passar sem estudar informática? Se não tivesse o mínimo, eu diria que sim. Você passa sem estudar informática para esse concurso, tranquilamente. Mas como nós temos o mínimo, ou seja, você tem que no total dessa prova fazer, né, 4 pontos, ou seja, acertar 2 questões, são 10 questões, né? Você tem que acertar 4 questões, então, de informática. É isso que nós temos, olha só, né? É o mínimo em cada disciplina, né? Total de pontos, na verdade, são 10 questões de informática. Você tem que acertar 4 questões, fazendo 2 pontos do total da prova, tá? Então, isso que eu digo para vocês, isso aqui pega porque você tem que, no mínimo, saber 40% da prova de informática. Então, não dá para passar sem você estudar informática. Você tem que estudar informática, tá? Então, o título também, o que a gente fez, dá para passar sem estudar informática? Não dá, você tem que estudar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que você tem que estudar o suficiente para você conseguir uma nota boa. Mas você não precisa tirar a nota máxima aqui em informática, porque ela vale muito pouco, como a gente falou aqui para vocês, colocando no quadro o que você tem que focar. Você tem que conseguir o mínimo em todas as matérias você tem que conseguir o mínimo, tá? Então, no mínimo é o quê? 40% da prova. Mas você sabe que o que vai decidir você estar entre as primeiras colocações, porque se você conseguir só o mínimo, não adianta para você ter uma boa colocação e ser chamado no concurso. Para você ser chamado no concurso dos Correios, você tem que ficar com uma boa nota. E para isso você vai ter que estudar com mais foco na tela para vocês aqui. Olha só. Português, 50% da prova, são 15 questões com peso 2, 30 pontos da prova vem de português. 50% da prova é português, nós temos então 15 pontos que vem de matemática, então somando português e matemática você tem 75% da prova. É aqui, pequeno gafanhoto, que você vai decidir a sua vida, né? Então você tem que ser bom de matemática sim, porque é 25% da prova. Tem que ser bom de português também, porque é 50% da prova. Você conseguindo ser muito bom nessas 2 matérias, você praticamente garante a sua vaga nos Correios, tá? Essa é a minha opinião. Claro, tirando o mínimo em informática, conhecimentos gerais, conduta e ética, que seriam 25% da prova. Se você conseguir tirar o mínimo, né, que seriam 40% de 25% da prova, né? Então você vai chegar ao quê? Com 10% de nota aqui. Então você pode perder 15% da nota aqui e mesmo assim você chegar com uma grande capacidade. Claro que você não vai tirar o mínimo em todas as matérias, você vai ir mais bem em conhecimentos gerais, código de ética, vai praticamente quase gabaritar. Então, o que eu digo, mesmo você tirando aí acertando aí 5 de 10 questões de informática, e se você for muito bem em português e matemática, você vai garantir a sua vaga. Então, por isso, né, você tem que ter a dinâmica de focar e estudar sim informática, estudar conhecimentos gerais, estudar conduta e ética, mas naquela pegada de que realmente você tem que gastar o seu maior tempo para, se possível, gabaritar a prova, né? Que é difícil gabaritar tanto português quanto matemática, mas tentar chegar ao ponto de mais de 90%, é isso que eu batalho com vocês, eu sempre batalhava, mais que 90% em português e matemática. Você tem que chegar nesse nível, aonde que você garante, olha só o cálculo que eu faço, se 75% da prova é de português e matemática, você acertando
90%, você já sai com a nota 67,5% da prova, mas considerando mais os mínimos que você tem que acertar. Então, você acertando os mínimos e tirando 90% em português e matemática, você vai ter 77,5% da sua prova. A nota 77,5%. Então, dificilmente eu acho que com 77,5 você não tem uma grande chance de ficar pelo menos com a possibilidade de ser chamado na validade do concurso. Porque novamente o cadastro reserva que não tem, mas não é que não tem, é que todos que tirarem o mínimo vão fazer parte da lista. Nós podemos ter uma lista com 50 mil pessoas na ampla concorrência. Vão chamar 1.851, se você ficar perto aí dos 3 mil primeiros colocados, com certeza durante a validade vão te chamar. E uma nota aí acima de 80 te coloca com uma grande chance de acontecer isso. Então a minha opinião é essa, ainda porque é cargo de carteiro, muita gente está desistindo, está saltando do barco por razão de ser carteiro. Imagina a pessoa trabalhar em Manaus de carteiro, sol de 40 graus, né? A minha futura cidade, que eu falo para vocês. Então, gente, é um concurso aqui que esses detalhes decidem. Então, preste atenção nos detalhes, tá? Todo mundo fala, todo mundo faz propaganda de vários cursinhos, muitos cursinhos falaram que ia ter atendente, um monte de coisa, e realmente tinha expectativa disso, mas né, nós estamos aqui agora absorvendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso, tá? Você tem que estudar com foco e tem uma grande chance, uma grande oportunidade aqui de ter um salário de 5 mil reais, né? Sendo carteiro. Para você que pode, você que quer ser carteiro e acha que está ferrado na sua vida em outro emprego que você está hoje, então surgiu a chance, vai para cima, é sua chance de se tornar aí um carteiro dos Correios, né, com um salário bom, mas foque no que eu tô falando aqui, tá? Tem estratégia para estudar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica aqui dos Correios, também que a gente vai estar conversando aqui nos próximos dias. Um grande abraço e Deus no controle sempre. Vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixa aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Extreme dos concursos.